na triagem inicial do RH, vinham aqueles com mais certificações, etc., porque não, não sabe diferenciar exatamente a prática, né, da teoria, né? E aí você vai na entrevista, você pergunta, faz uma pergunta mais técnica, mais do dia a dia do trabalho, e o cara não sabe responder. E aí aquele outro currículo que tem uma formação mais humilde, mais simples, mas tem muita vivência de trabalho, o cara tira de letra, né? Então, para mim, pessoalmente, eu nunca dei muita relevância para títulos e certificações, etc. Mas você vê como depende do negócio? Eu trabalhei muito com editais públicos. E o edital tinha lá, pontua mais o profissional que tem tal e tal certificação. Então, para aquela empresa que eu trabalhei, Sim, as certificações eram critérios eliminatórios. Né? entendi. Então, a gente pontuava mais por ter profissionais com aquela certificação. Então, é muito delicado, e essa que é a dificuldade do RH. Quer dizer, o que a gente pode ajudar o RH na triagem desse profissional para que não fique no mais fácil, né? Que tá lá explícito que é a certificação A, B ou C. É um papel também da equipe que faz o trabalho com o RH ajudar nesse processo, porque você não quer perder o seu tempo marcando entrevista, indo lá com carinha que só tem a certificação, né? Sim, É um desperdício de tempo para todo mundo. Tem muito RH que se especializou no tech, né? Os tech recruiters. Uhum. verdade, LinkedIn tá bombando com verdade, isso. verdade. É. Mas mesmo assim é bem desafiador. É bem desafiador. Eu, pessoalmente, quando eu faço um processo de seleção para cargo técnico especializado, eu costumo chamar primeiro RH para conversar. Eu falo, olha, esse perfil, ele tem que ter essas características técnicas no currículo, só o que é mandatório, sabe? Precisa ter esse conhecimento, esse conhecimento, esse conhecimento. E aí eu meio que combino o jogo com o RH. Falo, ó, primeiro você faz uma triagem de soft skill, cara, vê se o cara não baba na mesa e não agride ninguém no trabalho, porque aí provavelmente o RH vai ter mais facilidade do que eu para poder identificar perfil de personalidade, etc. E o cara passando nesse filtro, aí eu junto com o RH, eu faço a entrevista técnica para fazer essa validação final. Você acha que é por aí com os gestores, ou se o RH precisa ter um pouco mais de especialidade técnica, na sua opinião? Eu acredito que o RH ele tem que conseguir interpretar aquele currículo. Que lembrei aqui que eu queria comentar. Quem faz o currículo, né? Eu que vou me candidatar à vaga, as pessoas não sabem explicar o que elas fazem, né? Se ele trabalhou em duas empresas, fez mais ou menos a mesma coisa, ele copia e cola aquela mesma atribuição de uma empresa para outra. Na hora que a gente lê, realmente não transmite tudo que ele faz, tudo que ela faz, né? Então, o RH às vezes precisa entender um pouco mais exatamente isso, né? Do que é o entregável dessa pessoa, para na hora de perguntar, me fala um pouquinho dessa tecnologia, quantos anos você trabalhou com ela? Mas você trabalhou dedicado, você trabalhava com outras coisas, vai mapeando o nível de senioridade, vai mapeando a capacidade de passar por desafios, aí ela já vai sentir se ele deu aquela gaguejada, né? Se ele conseguiu trazer algum case. Então, a gente pode ajudar o RH dessa forma, né? Ajudando ele a interpretar o que a gente realmente quer extrair. Porque daí é um outro passo, né? Antes de eu abrir uma vaga, as empresas costumam ter a definição dos cargos, a descrição dos cargos. E a descrição dos cargos, ele serve exatamente para eu entender o que eu preciso de competência para entregar aquela atribuição. E a gente, quando vai contratar uma empresa para fazer qualquer serviço, a gente não cria uma proposta falando o que a gente quer, o tempo de experiência mínima, a gente estabelece o que a gente quer. É a mesma coisa com a descrição de vaga, de cargo, desculpa. A descrição de cargo deveria alimentar a minha descrição de vaga. Só que a descrição de cargo parece um negócio meio só do RH, que o RH criou por luxo, por frescura, não está contextualizado com o negócio. Então, assim, quando eu penso em competência, poxa, a gente entende que um tech lead hoje tem que ter tais e tais competências. Como é que está a descrição do cargo? Nem existe a descrição de tech lead. O que existe é o analista desenvolvedor que vai ser especialista. Na hora que você abre uma vaga,
Até para abrir a vaga, a empresa vai ter dificuldade de achar as pessoas, porque ele vai abrir como especialista, sei lá o quê, esperando que tenha experiência de tech lead. Então, estar alinhado com isso, né? Quer dizer, a gente sempre ouve falar, não é uma novidade, algumas profissões vão deixar de existir. Fato, vão deixar de existir. Se isso é uma verdade, o quanto que eu estou evoluindo os cargos da minha empresa? Eu penso nisso, eu dedico um pouquinho de tempo para entender isso. Porque se eu faço isso, na hora que eu vou passar para o RH, fazer recrutamento e seleção, eu já facilitei muito a vida do RH. Então, não é um documento para ficar guardado lá, só para sei lá o quê, sabe? Ele tem essa função, uma função estratégica mesmo. É como se fosse uma máquina, uma empresa que tivesse lá os vários equipamentos. Eu especifico o equipamento que faz aquela máquina produzir alguma coisa. A competência de alguém, aqui a descrição de cargo, é exatamente aquela caixinha para aquele fluxo funcionar. Eu tenho que enxergar assim. Aí eu consigo fazer uma boa preparação de equipe, aí eu faço um bom recrutamento e seleção. O problema é que a maioria das empresas não tem isso muito claro, inclusive na própria operação, né? Não. Tem muita muita empresa que as pessoas têm o mesmo cargo, mas elas têm atribuições diferentes, todo mundo faz de tudo um pouco, né? E aí na hora de contratar, acaba que você coloca quase tudo ali na vaga, porque todo mundo tem que fazer de tudo um pouquinho, né?